Pronto, reiniciei a live. Agora vamos entrar, meu povo, para conversarmos sobre mérito e demérito. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, Leusa Borges. Ela é de Santo Antônio de Jesus. Ela é formada em Geografia pela UNEB Campus 5. Além de pessoa com deficiência visual, ela é negra, coordenadora da Rede PCD Bahia e membro da Rede PCD Bahia. E ela vai estar falando aqui hoje com a gente sobre mérito e demérito. E você que estiver chegando, clica no aviãozinho e compartilha aí com seus amigos, com a sua família, e vamos viajar por esse universo tão bacana que é sobre a pessoa com deficiência, sobre os nossos percalços, os nossos entraves que a barreira atitudinal nos impõe, que o maior obstáculo a ser quebrado, a maior barreira a ser rompida é a atitudinal, a barreira humana. E aí você vai hoje participar aqui com a gente e vai fazer esse debate aqui conosco. Que eu estava conversando aqui, Leo, antes de você voltar naquela nossa tentativa da live, sobre essa questão, né, das pessoas ouvirem e querer conhecerem mais esse universo tão cheio de paradigmas que é o nosso universo da pessoa com deficiência. Falando aqui que eu já estou nessa questão do capacitismo, que é uma linha que eu estou inclusive escrevendo sobre. Então, a gente precisa utilizar esses mecanismos, né, que é a rede social, para estar divulgando para as pessoas que a pessoa com deficiência, ela ocupa também o seu lugar de fala, por mais que as pessoas não nos considerem como seres humanos, mas nós somos seres humanos, suscetíveis a falhas, e tantos outros valores, né, que nós temos. Com certeza, Carol. E essa questão do capacitismo, a maioria dos temas que nós, pessoas com deficiência, estudamos ou escrevemos, bem ligado, eles são bem ligados ao capacitismo, né? Uhum. Porque boa parte da sociedade não nos compreende como pessoas, né? Verdade. Nos compreende como coisas, né? Uhum. E a pensar que nós somos coisas, coisas não estudam, né? Coisas Uhum. não vestem, não compram, não pagam, né? Não, coisas ficam à mercê de quem vai utilizar aquilo ou não, vai jogar fora. Uhum. É um objeto, assim, às vezes sem valor, né? Uhum. Ou talvez coisas também têm seu valor, né? Simbólico, sentimental, mas às vezes a gente não tem. Tem pessoas que nem têm um sentimento mínimo por nós enquanto pessoa com deficiência, porque, né, ao invés de tornar acessível aquilo que para nós é difícil, né, eles ampliam ainda mais as Uhum. barreiras. Né? É Então, a isso. gente pensar a pessoa com deficiência a partir do capacitismo é pensar tudo que envolve pessoa com deficiência e sociedade. Uhum. Então agora é oficial, vamos começar a nossa live. Mais uma vez, Leo, agradecer imensamente a sua participação aqui no meu perfil do Instagram. Leusa Borges é uma mulher que eu admiro muito. Ela é de Santo Antônio de Jesus. Ela é formada em Geografia pela UNEB Campus 5. E agora a palavra está com você, Leo. Sinta-se à vontade na nossa live. E você que quiser fazer alguma pergunta, que quiser fazer comentários, durante a fala de Leo, quando eu achar aqui que tiver um tempinho para a gente intervir, a gente vai fazendo esse bate-papo legal. E com você, aqui com a gente, interagindo no nosso Instagram, na nossa live. Então, o nosso objetivo hoje, né, é falar sobre mérito e demérito. Né? Eu gosto sempre de palavras, né? Usar algumas palavras, usar uma forma
de ligar pontos, né? E eu acho que um dos pontos principais para a gente compreender o que está à volta de qualquer pessoa é a família. Eu acho que o princípio básico é a família. A gente sabe que existem famílias e famílias, né? Mas vamos partir aqui das famílias de pessoas com deficiência. Existem famílias que têm pessoas com deficiência em casa que parecem que têm coisas em casa, que parece que não tem um familiar, que a Verdade. pessoa com deficiência atribui tudo de ruim, né? A incapacidade, a inutilidade, o desrespeito, a deselegância, né? Você não serve para nada, né? Para que você veio ao mundo? Pessoas como você não deveriam existir. Aí, Carol, se você pensar a partir da realidade de algumas famílias como essas, o que é que você vai ter no futuro, né? Que pessoa com deficiência você vai ter no futuro, né? Verdade. Saindo de um tipo de família como essa. Você será uma pessoa com a autoestima baixa, caso ela não tenha estímulo de outra pessoa ou de outras pessoas, ela vai ter uma autoestima baixa. Ela não vai se respeitar em primeiro lugar. Ela vai sempre se sentir incapaz. Ela vai sempre sentir que não conseguiu, que não vai, que não pode. Então, a isso, as pessoas que não a conhecem, né, que não conhecem essa pessoa com deficiência, vai começar a julgar essa pessoa. Vai julgar apontando o dedo para ela que não conseguiu alcançar alguns objetivos e para aquelas que conseguiram alcançar seus objetivos. Por exemplo, Carol é estudante do curso de Direito e eu não estudei nem concluí o meu ensino fundamental. A Carol é dado todo o mérito. Parabéns, Carol, você merece. Você é um exemplo de pessoa. Conseguiu crescer na vida. Quantos objetivos, Carol, já conseguiu alcançar? Ah, já leu? Leu, misericórdia, Leu não quer nada. Como é que uma pessoa pode viver assim? Nossa, não faz nada sozinha. Já Carol pega sua bengala, Carol sai de ônibus, de moto, Carol viaja sozinha. Olha como Carol se veste bem. Olha como Carol é uma pessoa bem desenvolvida. Com certeza, Carol terá aí à frente um futuro brilhante, porque é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que todas as honras precisam ser dadas. Já leu? Leu, como é que você consegue ficar em casa sem pelo menos sair na porta, sem pelo menos fazer qualquer coisa sozinho? Mas só que as pessoas, na maioria das vezes, elas não sabem o que se passa na vida de Leu, né? Toda a construção Verdade. histórica, o contexto que ela viveu, a família que ela tem, as pessoas que se aproximam dela, só querem saber que Leu não quer nada. E a Leu desmerece todo o respeito. Leu não tem direito a ser respeitada, Leu não tem direito a ser elogiada, Leu não tem direito a falar, porque Leu não fala, já que Leu é uma coisa. Né? Quem vai respeitar Leu se a família de Leu não a respeita? Então, para mim, o princípio de tudo está nas possibilidades. A pessoa com deficiência, ela teve acesso aos recursos de acessibilidade, pelo menos, para que ela pudesse se desenvolver antes de você apontar o dedo? Será que eu tive os mesmos acessos à educação, à arte, à cultura, ao lazer, às informações, à acessibilidade? Será que eu tive todos os recursos ao meu favor, assim como Carol teve? Mas a isso eu não estou dizendo que Carol não tem mérito por ter alcançado os objetivos dela, né? Porque é mérito uma pessoa
se desenvolver. Porque a partir do apoio que ela teve, ela se esforçou e determinou que queria, podia e alcançou. É diferente de você apontar o dedo para duas pessoas de mundos diferentes. De mundos diferentes no sentido de que eu estou cá em Santo Antônio de Jesus, Carol não me conhece, assim como as pessoas que moram próximas dela não me conhecem. E aí, apontar o dedo é fácil. Dizer que eu não quero, que eu não faço porque eu não quero, é fácil. Difícil é estar no lugar da pessoa, mesmo que seja para respeitá-la. Não significa estar no lugar, né, literalmente falando. Né? Não é fácil para ninguém viver a exclusão e muitas pessoas apontarem o dedo como se realmente ela fosse uma pessoa desleixada, uma pessoa que não se dedicasse a fazer nada. Né? Então, é no sentido, Leo, de culpabilizar a pessoa com deficiência por ela não ter acesso, inclusive, aos recursos da tecnologia assistiva, por exemplo, a leitura braille. Seria como se a culpa recaísse sobre aquela pessoa, é isso? Isso mesmo. É como se a culpa fosse da pessoa. Então, antes de você culpar a pessoa, você precisa saber da história da pessoa e respeitar a história dela. Né? Assim como a gente respeita a história de quem alcança os seus objetivos, né? Parabéns para essas pessoas, né? Porque eu acho uma das coisas mais bonitas da vida é você se esforçar e determinar que quer e conseguir alcançar seus objetivos. Mas para isso alguém lhe incentivou, né? Ninguém nasce sozinho em primeiro lugar, né? Ninguém surge na mídia simplesmente, bum, surgiu. Ninguém vai para a escola sozinho. Hoje eu acordei, tenho 4 anos de idade e resolvi que eu vou para a escola e vou. Não, alguém colocou você na escola, né? Eu costumo dizer que tudo na nossa vida a gente depende de alguém ou de algo para dar certo. Então, em primeiro lugar, o acesso às ferramentas, às possibilidades, né? O que é possível para Leo, o que não é possível para Leo nesse momento, mas que no futuro pode ser. Né? A gente precisa pensar a partir daí. Se você pensa a partir da família, do acesso, das possibilidades, o caminho é esse, né? Para que as coisas mudem e que a pessoa com deficiência, que é vista como coisa ou coitadinha, deixe de ser vista dessa forma. Né? E às vezes, Carol, tem coisas que são muito importantes serem ditas também, que talvez o fato de você ser uma advogada e eu não ter nem concluído o ensino fundamental, não significa que eu não tenha conhecimento em outra área ou que eu também não possa desenvolver, né, algum outro tipo de atividade. Né? Eu posso ser muito bem uma pessoa que faça artesanato, eu posso fazer muito bem uma limpeza em casa, eu posso muito bem preparar uma alimentação, né? Isso aí não merece respeito? Claro. Então, a partir daí, Carol, aí a gente vai pensar, né, no dever do Estado. Né? O Estado, hoje, né, ele oferece às pessoas com deficiência a dignidade para que ela se desenvolva em qualquer que seja a região do nosso país, né? A comparar, por exemplo, nós estamos na Bahia. Será que as possibilidades que eu tenho aqui em Santo Antônio de Jesus, uma pessoa que mora em uma região em que nem energia elétrica direito tem, sequer internet, será que essa pessoa lá tem as mesmas possibilidades que eu tenho aqui? O que é que o Estado está fazendo para que as condições de vida das pessoas com deficiência melhorem nesse sentido? Tem pessoas, Carol, que não vão à escola porque não tem um transporte adequado para ir. Né? Tem pessoas que não vão à escola porque não tem escola e não tem profissional que trabalhe com pessoas com deficiência.
tem centros de apoio pedagógico, né, que é o que nós chamamos de URA, que faz a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, né? Sim. Então, Aham. nós precisamos pensar a partir daí, a partir do que se oferece para se pensar no que a pessoa tem condições ou não de fazer naquele momento. Porque também não é porque não fez naquele momento que ela não vai fazer nunca, né? Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para poder olhar a pessoa a partir do que é possível para que ela se desenvolva, tenha autonomia, uma melhor qualidade de vida. Porque a partir da autonomia, uma melhor qualidade de vida, ela será inclusa de verdade na sociedade. Né? E a partir da Eu acredito, Leo, que o primeiro ponto aí a ser destacado seria o convívio familiar dessa pessoa com deficiência, né? Porque para que essa pessoa, por exemplo, para que hoje eu esteja me formando na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, lá atrás, nos meus 5 anos de idade, a minha mãe me inseriu no grupo escolar. Então, isso. assim, foi como você falou, né? Eu não acordei com 5 anos de idade e falei, eu quero ir para a escola porque eu vou me tornar advogada com 30 anos. Então, eu acredito que o primeiro o ponto a ser destacado seria essa questão do apoio da família, né? O convívio familiar. E a gente sabe que existem muitas barreiras dentro do seio familiar, né? Isso. É isso mesmo. As primeiras barreiras estão, a maioria das vezes, estão na família, né? E aí, as outras barreiras que a sociedade no geral impõe, né? Sim. Que a gente discute muito, que é dever da família, do Estado e da sociedade em geral, né, promover uma boa qualidade de vida para a pessoa com deficiência em qualquer que seja o ambiente que ela esteja inserida, né? Mas, Uhum. às vezes a gente esquece disso, ou tem pessoas que nem sabem disso. Tem pessoas que nem sabem que tem direito à educação, tem pessoas que nem sabem que tem direito à habilitação e à reabilitação. Né? Se uma pessoa com deficiência, ela nasce com deficiência, ela não vai participar de uma associação, ter aula no centro de apoio pedagógico, no instituto. Como é que ela vai ser habilitada para ter uma vida digna? Se uma pessoa com idade adulta ou determinada fase da vida, ela passa a ter uma deficiência. Se ela não for reabilitada, como é que ela vai ter uma boa qualidade de vida? É Como é que verdade. ela vai poder se desenvolver e ter autonomia? Então, aí a gente já falou da família e aqui o dever do Uhum. Estado. Né? O dever do Estado de prover isso. E nós, enquanto pessoas com deficiência, precisamos estar atentos e informar outros sobre. Né? Então, o nosso papel é de formiguinha mesmo, É né? Se verdade. interessar um pelo outro. Né? Olha, você tem esse direito, você sabe. Olha, você tem tal direito, você sabe. Se não sabe, fique sabendo e cobre. Não é? Então, Uhum. são pontos que a gente precisa ligar, família e Estado. E o que dizer, né, da sociedade em geral? Às vezes, né, a gente cobra muito também do Estado e esquece que nós fazemos parte de uma sociedade. Uma sociedade que nos cobra, uma sociedade que nos julga, uma sociedade que aponta o dedo, uma sociedade que tem medo e que esquece de praticar a acessibilidade atitudinal, que esquece de respeitar a pessoa com deficiência como pessoa, né? E olha para a deficiência o incapacitando. A partir do momento que você incapacita uma pessoa com deficiência, você vai começar a apontar o dedo, né? E olhar o tempo inteiro para a deficiência. Então, isso Uhum. não acontece, né, não é de agora. Né? Isso é histórico. Né? Nós fomos, durante muito tempo, excluídos da sociedade. Depois nós fomos segregados. Ô, Leo, Oi? tem uma pergunta aqui de Ednilson Sacramento, e ele fala assim, ó. O que você acha da superproteção ainda existente em muitas famílias? Olha, o
O que eu acho sobre a superproteção, eu acho que é um pecado isso, viu? Que as pessoas cometem contra as pessoas com deficiência, sabe? Às vezes pensam que superprotegendo estão garantindo, acima de qualquer coisa, a segurança da pessoa com deficiência. Embora a gente saiba que a gente vive em uma sociedade que às vezes causa um certo medo mesmo, um temor às famílias de liberar os seus familiares com deficiência para sair, para estudar, para trabalhar, com medo de eles sofrerem, de nós, né? Sofrermos algum tipo de violência, né? Então, o medo, às vezes, faz com que nós sejamos excluídos. Mas a superproteção, o nome já diz super, né? Já é algo excessivo, já é algo grande, que passa a não ser mais benéfico, acaba sendo algo prejudicial. Como o Leo falou, é um pecado, porque, inclusive por conta dessa superproteção, dessa redoma que é criada para a pessoa com deficiência, é que acontece a não inserção, inclusive, dessa pessoa em determinados locais da sociedade, como Leusa bem já pontuou aqui, a questão, né, do cumprimento do dever do Estado, que seria de fornecer, por exemplo, escolas adaptadas, escolas com preparo, com salas de atendimento educacionais especializados, professores que fizessem algum tipo de capacitação. Mas se não vem de lá da família, se a família criou aquela barreira a vida toda entre o mundo lá fora e o interno, entre o externo e o interno. Então, infelizmente, é lamentável, prejudica somente a pessoa com deficiência nesse aspecto. E eu acredito que não é benéfico. A pessoa com deficiência, ela viver ali debaixo de uma redoma, de ter ali alguém para fazer tudo por ela, não é benéfico, acaba sendo prejudicial. Se a família continuar criando um abismo entre o interno e o externo, ou seja, se você sair, você vai sofrer algum tipo de violência porque você não enxerga. Se você sair daqui da proteção da sua casa, você vai esbarrar e não vai ter ninguém para te ajudar. Então, existe ainda, e infelizmente existe, né, essa superproteção. E é como você falou, é um pecado. Essa superproteção a gente precisa trabalhar mais, né? Porque como a psicóloga aí falou que é compreensível. Uma vez eu estive no Centro de Apoio Pedagógico aqui em Santo Antônio e conversando com um amigo, né? Aí ele falando algumas questões, eu falei assim, mas é até compreensível. Ele falou assim, Léo, é compreensível, mas a gente às vezes mantém essa ideia da compreensão e vai deixando passar, e algumas famílias levam isso para a vida toda, né? Por exemplo, Carol, se uma pessoa surda, ela não foi estimulada desde a infância a aprender Libras, né? Como é que essa criança, essa pessoa, na fase adulta, ela vai saber se comunicar com a eficácia, né? É triste você saber, por exemplo, uma pessoa de 15 anos, ela tem interesse em saber Libras, porque ela é surda, de aprender a se comunicar, né, a partir da sua língua materna, e a família não permite porque acredita que um dia ela vai escutar, né? Ela nasceu assim, mas ela não vai morrer assim. Ninguém está dizendo que ela vai morrer assim, mas é um direito dela que está sendo negado a partir de quem? Da família. Da família. Então, no futuro, quando começarem a apontar o dedo para essa pessoa, né, de que não tem mérito nenhum, que a pessoa não tem qualidade nenhuma, ninguém respeita porque a pessoa não sabe nada, porque não faz nada, né, porque não cresceu, né? Você sabe a história dessa pessoa? Não. Tem uma pergunta aqui, Ed perguntou o seguinte: você acredita que a sociedade respeita os direitos da pessoa com deficiência? Se não, o que você acha que deve ser feito?
Olha, boa parte da sociedade não respeita os nossos direitos, né? Porque a gente também não vai generalizar, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha em rede, né? E tem pessoas que trabalham em associações, institutos, que têm muito apoio da sociedade e pessoas brigam lá fora, né, para garantir os nossos direitos. Então, o que é que nós precisamos fazer para que esse respeito seja ampliado? Né? Mostrar que nós Uhum, existimos todos os dias, embora já fazemos isso, né? Nós uhum, fazemos isso todos os dias. Eu estou aqui, me veja, né, e me entenda como pessoa. A gente sabe que é difícil, mas a gente precisa continuar batendo nessa tecla constantemente, né? Então, uhum. eu acho que a mudança também começa a partir das pessoas com deficiência. Primeiro, em compreender que tem pessoas que não têm o menor entendimento do que é uma pessoa com deficiência, né? E respeitar Uhum. essas pessoas. E a partir daí, a gente orientar essas pessoas, né, de que nós somos pessoas, precisamos ser respeitadas e que temos direitos. E que esses direitos precisam ser reconhecidos, sejam em lojas, sejam em mercados, sejam nas escolas, em qualquer que Uhum. seja o lugar. Então, partindo da pessoa com deficiência, eu acho que fica é, bem mais confortável das pessoas nos compreender. Eu estava ontem numa live e eu falava justamente sobre essa questão do direito da pessoa com deficiência, até onde, né, que isso é garantido, que isso é tutelado. E nós temos, né, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclusive essa semana fez 5 anos de idade, aí o nosso estatuto, Leu, dia 6 de julho. E com a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi que começou a se pensar também acerca dessa questão dos direitos, da validação dos direitos da pessoa com deficiência. E o nosso instituto, ele é embasado na Constituição, na nossa Constituição de 88, e acredito eu que o princípio basilar para ela ter sido embasada foi o seu artigo 5º. Todos têm direito, né, à moradia, a ir e vir, a comprar, enfim, né, a liberdade de expressão, a ser o que a pessoa deseja ser. E eu contei ontem na live, eu usei um exemplo de uma pessoa que chegou num estabelecimento de compras e pediu ajuda, ela é a pessoa cega, e essa pessoa pediu ajuda e só que o atendente não esperou que ela falasse qual que é a ajuda que ela queria. E o atendente foi logo pegando algumas moedas e colocando na mão da pessoa. A pessoa com deficiência visual, estava ali com a bengala, depois eu falo quem é. E aí o que que acontece? Essa pessoa falou, não, mas eu não estou pedindo, não é esse tipo de ajuda que eu estou pedindo, você me interpretou mal. Eu queria que você pegasse um utensílio ali na prateleira que eu vim comprar, eu vou pagar, eu tenho dinheiro. Eu sou pessoa com deficiência, mas eu tenho meu próprio sustento. Isso aconteceu com Herbert, meu namorado, que foi confundido ali por entrar no estabelecimento com uma bengala, por ser uma pessoa cega e estar sozinho. Ele foi confundido com um pedinte, por ser cego. Então, assim, nós ainda estamos longe. Né? Eu não digo que já não tenha sido reconhecido, mas é como você falou anteriormente. A gente dá passo de formiguinha, né? São passos lentos para que esses nossos direitos sejam de fato garantidos. E, Carol, uma questão que é muito importante a gente compreender é que nós, durante muito tempo, nós não existíamos, nós não íamos a um shopping, né? Exatamente. Nós não íamos a uma loja comprar roupa, comprar calçado. A gente Sim. ficava em casa, né? Quando eu falo nós, né? Eu falo generalizando porque É o quando nosso esse convívio, né, Leo? Oi? É o nosso convívio, é o nosso contexto histórico, né? Isso. Então, tem coisas que hoje ainda, né, é compreensível justamente por isso, porque a maioria das pessoas não tinham acesso a nós, né, pessoas com deficiência. Hoje não.
Hoje vocês esbarram uma pessoa com deficiência em tudo quanto é lugar, né? É no cinema, no teatro, na escola, na rua. As pessoas ainda ficam boquiabertas quando nos encontram na rua, ficam, né? Mas já somos uma realidade nas ruas, né? E essa realidade precisa ser compreendida. Então, para que as pessoas nos compreendam, né? Nós precisamos realizar mais ações, né? Sim, Pessoas com deficiência para pessoas sem deficiência, né? Quando a gente sim. fala de nós para nós mesmos, fica interno. Então nós precisamos falar para as outras pessoas, né? Que nós somos capazes, né? Que nós podemos alcançar os nossos objetivos, mas que precisamos também dos recursos, do acesso, das possibilidades. Então, nesse caso, Leo, o mérito e o demérito seria no sentido de as pessoas padronizarem, as pessoas sem deficiência, seria mais ou menos um padronizamento. Por exemplo, é deficiente visual, tem que ler braille. Seria mais ou menos isso? Talvez, assim, tipo, padronizar. É uma pessoa com deficiência. Tem que ser igual a todo mundo, não é? Não existe uma diferença. Padronizar seria isso. E assim, tipo, o seu mérito por ter deficiência visual, você sabe braille, né? Vamos dizer que você sabe a braille, você Mais ou sabe menos. utilizar a tecnologia da informação, você sabe muito bem, você tem uma boa orientação à mobilidade, você pratica esporte, você faz de um tudo. Já eu não sei braille, utilizo muito pouco as tecnologias, né, digitais, né? E eu faço muito menos que você. Então, a você é dado todo o respeito. A você é dado todo o respeito, né? E a mim, eu sou totalmente desqualificada, né? Eu sou incapaz, sou um zero à esquerda, né? Porque você sabe mais, eu sei menos. Mesmo que o seu saber mais, né, em um determinado ponto, eu tenho um conhecimento em uma área que você não tenha, mas as pessoas não querem saber. Querem saber que tem que comparar uma pessoa Uma pessoa com à a outra. outra, né? Por exemplo, Ednilson está aí nos escutando, né? Ele é formado em jornalismo, né? Hoje faz faculdade na A Lana também tá aqui mandando a mãozinha acenando. Oi! Ed continua estudando, Ed faz mil coisas, né? Por aí. Então, para a sociedade, todas as pessoas cegas têm que ser igual a Ed, né? Mas não sabe que Ed teve as possibilidades para chegar onde ele está, né? Além do esforço dele, ele teve as possibilidades, que a gente não pode negar o esforço da pessoa, mas para a pessoa se esforçar também, precisa que alguém estimule ela em um determinado momento. Algo que eu considero muito importante, Carol, são os centros de apoio pedagógico, centro de habilitação e reabilitação. Eu acho que tem um papel fundamental, né? As Sim, associações, como por exemplo a sim. CIP, né? Beijão para a Lana aí, né? O centro de apoio pedagógico aqui de Santo Antônio de Jesus eu costumo muito avaliar como positivo, assim como tantos outros centros de apoio pedagógico que existem por aí afora. Na Nem verdade, sempre. eu sou exemplo da importância de um centro de apoio pedagógico à pessoa com deficiência, porque quando eu comecei a estudar o Braille, a conhecer as tecnologias assistivas, eu já estava com 18 anos de idade e foi na ACID. Então, a ACID, para mim, nossa, tem um carinho enorme, o que eu puder divulgar e fazer, porque sem esses apoios, sem essas instituições, aí é que nós nos tornamos mais invisíveis. E com certeza, né, talvez, né, não vou dizer com certeza, talvez, não lhe olhasse com tal, não lhe olhassem por aí com tal respeito que lhe olha, que lhe observa. A Carol, estudante, né, que já está prestes a se formar. Talvez se a Carol não tivesse encontrado esse tipo de apoio, a Carol estaria em casa guardadinha, né, saindo acompanhadinha, coitadinha da Sim, pobre da Carol, é né? verdade. Então, então é isso. Eu acho que
um dos papéis fundamentais que a gente precisa, né, divulgar, né, esse trabalho, porque assim, às vezes a gente chega, eles não sabem tudo também não. Não é porque estão trabalhando numa área como essa que a gente vai chegar, que eles sabem tudo sobre pessoas cegas, sabem tudo sobre pessoas surdas. Eles vão aprendendo. E a força de vontade que eles têm, né, a maioria dos profissionais tem, para que a gente se desenvolva, chega a ser incrível, né? É muito valioso isso. Quando eu perdi a Uhum. visão, que eu fui para fazer a reabilitação, eu não tinha a menor ideia de que existia aquele espaço ali e que existia tantas tecnologias assistivas e que fazia tantos atendimentos diferenciados, né? Então, a partir do Centro de Apoio Pedagógico foi que eu fui me compreender como pessoa que poderia alcançar os meus objetivos no futuro. Olha só, primeiro eu tive, né, o apoio da minha família, né? Todos sempre me trataram como pessoa que eu sou, sempre me respeitando, né? E aí, uma amiga vem, entende que eu poderia chegar naquele espaço e crescer enquanto pessoa, enquanto cidadã, né? Ter o Uhum. reconhecimento de que eu me esforcei para sair do lugar de coitadinha, né? Então eu fui. Então, a Exatamente. partir dali, uma professora olha para mim e fala que eu poderia, olha, se você quiser, você vai ter todo apoio para chegar a uma universidade. E aí eu tinha o ensino médio completo, fui para a faculdade. É um mérito meu? É. Mas teve alguém que acreditou em mim antes. Uhum. Alguém disse que eu poderia. Alguém me estimulou, né? Então, o que pensar daquelas pessoas que só ouvem o que você não pode? Então, o meu papel hoje, enquanto cidadã, é sempre dizer às pessoas com deficiência e também sem deficiência que qualquer pessoa pode ser o que desejar ser, né? Claro. Basta ter as possibilidades, a partir das possibilidades determinar que pode, né? E fazer um esforço para conseguir alcançar os objetivos, né, desejados, né? Porque a gente não pode pensar, né, que uma pessoa com deficiência não merece nenhum tipo de respeito, né, independente de ter uma formação ou não, porque assim como eu cheguei no centro de apoio pedagógico e hoje já estou entrando numa pós-graduação, tem pessoas que quando eu cheguei já estavam lá, mas que não desejaram, não Uhum. quiseram ir para uma faculdade. Mas isso não desmerece, né, o respeito que ela deve ter. Então, cada um com uma história, cada um com um desejo. O meu desejo era ter uma formação acadêmica. Outras pessoas já não tinham esse desejo. Merecem ser comparadas como menores? Não. Não. E isso tem uma ligação muito grande, essa questão do demérito, do mérito e do demérito, porque é uma atitude capacitista, não é, Leo? Então, quando a gente fala dos direitos da pessoa com deficiência, é como se a família determinasse, é como se a sociedade determinasse o lugar da pessoa com deficiência, porque a nossa sociedade não está acostumada ao não padronizado, ao não perfeito, ao corpo padrão, ao corpo perfeito. O que é o corpo perfeito? A mulher negra, por exemplo, o negro, ele não está inserido porque a sociedade quer uma pessoa branca. A Isso. pessoa branca tem que ser sem nenhum tipo de deficiência, tem que ser hétero, tem que fazer parte de uma religião tradicional e de uma família tradicional. Essa é a sociedade perfeita, né? Isso mesmo, Então, Carol. nós, enquanto pessoas com deficiência, quando entramos, nós somos o quê? A minoria. Nós Uhum. somos tratados como o grupo da minoria, as minorias. Né? Somos nós, os LGBTs, os negros. Então a gente está inserido nesse grupo de minoria, só que nós não somos minoria. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas com deficiência que tem no país, hoje é alarmante o número entre deficientes visuais, intelectuais e tantos segmentos. Se a gente for olhar a população negra hoje, é quase que 50% no Brasil. E somos chamados de minorias. Por quê?
porque a sociedade ela não está acostumada com o novo. Ela não está acostumada com a gente utilizar o diferente para ser igual, né? Ô, Carol, interessante você falar sobre isso aí, né? E dentro desse padrão aí de minorias, né? Quando você falou a história do seu noivo, do seu namorado, aí eu Uhum, lembrei de um vídeo ensaio que eu fiz, eu acho que foi, eu publiquei ontem, ou foi hoje. E também eu publiquei alguns vídeos, e aí eu falei respeite as PCDs. E eu contei, né, umas historinhas, né, foram 3, e trouxe justamente essa que você fala, né, da pessoa com deficiente chegar a uma loja e alguém oferecendo alguma moeda. Isso por quê? uhum, Não é um padrão, né? Estava fora do padrão aquela pessoa dentro daquela sim, loja, né? Você não tem qualidade para estar ali porque tem uma deficiência, né? O que é que você uhum, veio fazer aqui, né? Você não tem espaço aqui, né? Então, uhum, quando uma pessoa com deficiência recebe um, é vista dessa forma, né? É vista desse uhum. jeito assim, né? Em um espaço que é considerado aberto ao público. Como é que ela vai se sentir, né? A pessoa vai se sentir às vezes um lixo se ela não tiver atitude para rebater na hora. Não quer dizer que Exatamente. porque eu tenho uma deficiência eu não mereço estar aqui. É mérito só de quem é padrão social estar aqui, né? Pessoas com deficiência não merecem, né? Você desmerece a minha condição. Então, é respeitar. Eu acho que a palavra que resume tudo é respeito, Verdade. né? Respeito à diversidade, né? Nós Eu somos acredito diferentes por que o essência. grande. Sim. Eu acredito que o grande problema da sociedade é a meritocracia, né? Essa questão do padrão, do atribuir quem é que tem que estar inserido em determinado setor social, quem é que tem que estar inserido em determinado escalão mesmo da sociedade. A pessoa olhar para mim e dizer, uau, mas como é que uma cega pode ser advogada? Como é que ela vai se comportar ante o juiz? Como é que ela vai olhar para o réu? Então, assim, eu já deparei com essas falas, onde as pessoas ruborizam, fazem por, na maioria das vezes, nem intencionalmente, mas acabam por fazer. Leo, falta quanto tempo aí? Pede Rick para olhar quanto tempo que falta. Bota com tempo para acabar logo. Ah, vai acabar a nossa live. 9 horas e 5 minutos, Carol. Então acho que já deve estar quase acabando. Uhum. Eu não pedi para Rick marcar o tempo na hora que a gente começou. Viu 9h05. Mas vocês começaram na hora que começou o jornal. O jornal começa às 8h30. Carol? Ah, então a gente ainda tem um tempinho de live ainda. Vamos conversar mais um pouco aqui e aí daqui a pouquinho a gente faz as considerações finais. A gente começou Você gosta de 8h30, são conversar e eu 9h05. também. Você Adoro. gosta de conversar também, né? É nós, gata. Vou te chamar para um bate-papo. Eu vou, pode me chamar, me chama pelo. Vamos fazer um bate-papo aí numa dessas plataformas no Meet. Vamos conversar aí que eu gosto. Pronto, eu estava assistindo ontem, viu? Achei muito boa a sua participação. Obrigada, obrigada. Eu sempre costumo dizer que existe aquela famosa frase, né, Leo? Nada sobre nós sem nós. Então, as pessoas certas para falarem sobre capacitismo, sobre mérito, demérito, sobre tantas outras questões, a invisibilidade da mulher com deficiência, tantos outros temas, gente, a sociedade nos impõe barreiras em todos os aspectos. Uma outra coisa que me chama a atenção, Leo, é a questão mesmo dos relacionamentos, né? A gente falando de mérito e demérito. Hoje eu assisti uma história, eu tenho um programa na rádio, na Band FM 11h30, 11 horas, e hoje passou a história de uma mulher com deficiência visual que foi vítima de uma barreira muito grande, que nós estamos falando aqui da questão familiar. Ela só foi se libertar daquela barreira familiar com 50 anos de idade,
que ela conseguiu entrar numa instituição de pessoas com deficiência, e aí ela começa a contar que conheceu o amor da vida dela, que se casaram e tal, mas a gente percebe o quão isso bloqueia psicologicamente a pessoa com deficiência, o quão dificulta essa inserção, porque por onde ela vai começar se a família não está disposta a contribuir, né? Uhum. Tem pessoas que acham que a pessoa com deficiência nem merece ter um relacionamento. Sim. Imagine. Porque verdade. ficam. Tudo que você. Se você for olhar sempre a partir da deficiência, né? Você não vai perceber que existe uma pessoa ali, né? A gente tem que olhar a deficiência para solucionar os problemas, derrubar as barreiras. E não olhar a deficiência a incapacitar a pessoa, né? Então, a partir do momento que você incapacita desde criança, né, como é que essa pessoa vai ser na fase adulta? A gente tem que sempre bater nessa tecla, lembrar sempre. Olha quantas vezes eu já falei sobre isso aqui nessa conversa nossa, né? A gente precisa estar alerta, né? E alertar as outras pessoas também, né? Então, o nada sobre nós sem nós, eu acho que é algo que não vai deixar de ser um lema, né, da pessoa com deficiência. A gente sabe que tem pessoas que ainda não nos respeitam a partir daí, mas a gente precisa, né, impor isso, impor o respeito, né? E não é com um tom de rispidez, não é com um tom de ignorância, é impor nas nossas ações, né? Mostrar na nossa capacidade, dizer não ao capacitismo, dizer não ao mérito e ao demérito, com as nossas ações no nosso cotidiano. Por exemplo, hoje eu estou aqui com o Talkback fazendo a live que há um tempo atrás seria impossível para nós sem a tecnologia assistiva, né? Então, é um lugar de fala e a gente ocupa, e nesse lugar de fala é que a gente começa a mostrar quem somos. É que nós começamos a dizer, olha, eu sou cega, Leo é cega, mas Leo é mãe, Leo é formada em geografia, Leo ela é coordenadora da rede PCD. Então, assim, as pessoas, você que está assistindo a gente, vocês que estão aí do outro lado, não julgar pela deficiência, né? E também, Leo, uma outra coisa que eu queria até que você comentasse, eu sei que já deve estar quase perto aí da gente terminar, mas essa questão rapidinho para você fazer essas considerações finais, essa questão do heroísmo, né? Que a gente às vezes somos vistos como heróis por conseguirmos tal lugar dentro da sociedade. Eu tenho um vídeo que eu começo assim, eu mesmo fico rindo, Carol, depois que eu faço o vídeo, né? Aí eu faço assim, olha, que interessante, ela sabe andar sozinha, nossa, ela sabe colocar comida no fogo, gente, como ela se veste bem, olha para isso, é cega e é mãe, como é que cuida do filho? Ou da filha. Gente, são pessoas incríveis. São verdadeiros heróis e heroínas. Aí, eu fico rindo, né? Porque fazem todas essas classificações e no final falam que somos heróis, né? Sim. Que somos heroínas, né? Que somos guerreiros, guerreiras, né? Olha, superou todas as barreiras. Gente, se a gente precisa todo dia superar uma barreira, é porque alguém coloca lá essa barreira. Quem coloca uma barreira na escola, alguém coloca uma barreira no supermercado, alguém coloca uma barreira em uma loja, né? Aí Carol vai lá e consegue passar por cima de todas essas barreiras e se desenrolar, né? Olha como menina retada essa. Vai ler e não consegue. Leu se torna um lixo, né? Nós vamos de heróis ao nada, né? Tem isso. Então, a gente precisa alertar as pessoas, nós não somos nem heróis nem heroínas, nós não temos superpoderes nenhum, né? Nós somos pessoas que nos relacionamos com outras pessoas com e sem deficiência, nós não somos pessoas boazinhas a vida inteira, o tempo todo. Ninguém tem inocente por besta. Maior que o do outro. Né? Que tem pessoas que falam assim, olha,
olha, você está assim, mas Deus sabe de tudo. O importante é o seu coração. O seu coração é grande. Como é que sabe que o meu coração é grande? Né? Até o coração agora tem deficiência, um é maior que o outro, né? Então eu brinco com essas questões, mas para que as pessoas tenham noção, né, de que nós somos, antes de qualquer coisa, pessoas. E o fato de nós conseguirmos, em determinados momentos, alcançar os nossos objetivos e outras pessoas não significa que nós somos melhores ou piores. Ou piores. Nós somos pessoas diferentes o tempo inteiro. Carol, não existe ninguém igual a ninguém. Não Todos nós somos diferentes. E eu acho que ser diferente é aquela frase que costumam falar, né? Ser diferente é normal. Leo, a nossa live, pena que está acabando, porque se eu pudesse, a gente ficava aqui horas e horas conversando. Foi um prazer enorme estar com você, que você continue aí nessa luta daí em Santo Antônio, que eu continuo aqui em Vitória da Conquista, junto com a Alana, com a galera aqui. E é isso. Agradecer você pelo seu tempo. Essa live foi muito rica e eu vou salvar ela aqui no meu IGTV para quem quiser assistir depois. E aí, Leo, você pode agradecer aí pra gente finalizar. Gente, um abraço a todos que participaram, todos que assistiram. Não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou pecar. Um beijo no coração de todos vocês. E a gente vai continuar aí nessa temática e vamos continuar na luta, né, Leo? Vamos continuar assim. Um abraço a todos e a todas. Né? Para mim, uma satisfação imensa, né? Conversar com a Carol. Né? Sempre muito bom. Salve mesmo a live. Um beijão a todos que participaram e aqueles que também não participaram terão a oportunidade de ver depois. Isso. Então, um abraço, Leo. Um abraço a todos. Beijo no coração e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau.